Boa noite. Por favor, dê uma boa noite para a pessoa que está do teu lado. Se você não deu um sorriso para ela, se você chegou aqui, dá uma boa noite, dá um sorriso para ele, para ela. A gente está sem a proteção da máscara, dá para sorrir. Eu queria, mesmo sentado, orar contigo um pouco. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus. Você que está conosco aí, nos assistindo também pela internet, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Pai que a palavra dele possa ter livre curso nos nossos corações e pela palavra dele ele possa transformar a nossa vida segundo a vontade dele, em nome de Jesus. Pai, nessa noite todos nós estamos felizes por estarmos diante de Ti, Pai. Não há maior alegria na vida de um homem e de uma mulher, Pai, que ser Teu filho, filha. E isso se dá por causa da Tua entrega por Jesus naquela cruz e por causa da ressurreição de Jesus. Nós nessa noite, Pai, te pedimos que a Tua palavra possa fazer o nosso coração tremer, fazer o nosso espírito ser tocado de maneira tal que mude, transforme-nos segundo Jesus Cristo, Pai. Nós aquietamos diante da Tua palavra nessa noite, cada um de nós nesse lugar, e te pedimos, nos unindo aos irmãos que já oraram por esse tempo, no dia de hoje, que Satanás e os seus demônios que batam em retirada nessa noite e todas as vozes deles caiam por terra em nome de Jesus. Te pedindo que todos os grilhões e todas as amarras caiam em nome de Jesus. E que essa noite seja uma noite de salvação. Uma noite, Pai, de libertação. Para a glória e exaltação do Teu próprio nome. Espírito Santo, fique à vontade para fazer tudo o que você quer. E enquanto isso, queremos Te adorar com as nossas próprias vidas, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode abrir a Bíblia no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14 e 15, apenas 2 versos. São 2 versos que, particularmente nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, me tocam muito, porque falam resumidamente da morte de Jesus na cruz e da nossa fidelidade pós-morte de Jesus na cruz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Antes de ler, repete assim comigo: viver para Jesus é o meu propósito de vida. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha para cá em nome de Jesus. Essa reflexão nessa noite veio com a carga no meu coração, porque nesses últimos dias eu tenho, assim, me debruçado na pessoa de Jesus Cristo, nele, na pessoa dele e na sua obra
por mim, por você e por todos os homens que já nasceram e morreram, que estão vivos, ainda são tinta fresca nesse quadro da vida, e aqueles que estão vindo, como a Betina e outros que virão. E olhando para Jesus Cristo de verdade, e olhando para a minha vida, olhando para o estilo de vida de Jesus e olhando para o meu próprio estilo de vida, sinceramente, eu me sinto muito envergonhado por Jesus. Quando o texto diz, porque o amor de Cristo nos constrange, de verdade, o sentimento, quando eu olho para Jesus, tanto no Velho Testamento, sendo profetizado em cada sombra do Velho Testamento, e no Novo Testamento eu olho para ele cada dia, eu me sinto constrangido pelo amor de Jesus. E muito aquém do coração de Jesus, do amor de Jesus, da vontade de Jesus. Quando eu olho para mim mesmo diante desse texto, eu fico de verdade confrontado, me avaliando se essa frase que a gente repetiu, falou aqui, viver para Jesus é o meu propósito de vida. Eu fico de verdade muito confrontado. E eu fico analisando cada dia, pela manhã e à tarde e à noite, e olho para mim e penso, eu estou muito aquém da vida, do propósito, do plano, do projeto de Jesus. Eu chego a essa conclusão a respeito de mim e a respeito de todos nós. E o que me chama a atenção aqui é que nesses 2 versículos há 4 verdades tão profundas que mexem com a minha vida, têm me feito refletir. E a primeira das verdades é: o amor de Cristo nos constrange. Eu lembro quando eu tinha 15 para 16 anos e ele quis me alcançar. Eu com meus planos e sonhos e projetos, sonhando viver o futuro de uma forma na terra que eu nem imaginava. Mas ele um dia, por seu amor e sua graça, ele quis me alcançar por meio do Evangelho. E pela loucura da pregação, ele quis também alcançar você. Você só está sentado aqui nessa noite, ou as pessoas que nos assistem, só estamos aqui porque um dia o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus nos alcançaram. Elas vieram para nós e se revelaram o amor de Deus. E Paulo começa dizendo sobre esse amor de Cristo. Ele diz que o amor de Cristo constrangia ele. Quando eu entendi que Deus me chamava por meio de uma visão na minha própria casa, e eu nem imaginava que existia Espírito Santo, fazia confusão entre Jesus e Deus, quem era filho, quem era... Mas ele decidiu me alcançar. E ele, a partir daquele dia, olhando para o amor dele ao longo desses anos, fico confrontado e constrangido pelo seu amor. Porque esse constrangimento do amor de Deus nós vemos em todos os lugares. Eu não sei você, mas todo dia que eu acordo, vários dias que eu acordo, eu falo, meu Deus, hoje o vento está no lugar, o oxigênio está no lugar, está tudo, a temperatura está certa, a terra está na distância certa do sol, nada saiu do controle, mais um dia, e tudo está no controle dele. E me confronta esse amor. Esses dias a gente foi olhar o sítio para o Encontro Ágape que nós tivemos ontem. E o dono do sítio nos levou a um orquidário. E a gente começou a olhar aquelas orquídeas e eu fui vendo cada detalhe delas. E a gente foi conversando, eu estava com a Aníbal e o Alex. E a gente conversando, falou, eu fico confrontado com a forma que ele se preocupou com essa flor.
e a forma como Ele desenhou e as cores que Ele misturou. Em cada detalhe da vida nós vemos o amor dEle. O amor dEle uns nos outros, o amor dEle em ter criado família, ter nos dado a possibilidade de ter filhos, de sair de dentro de uma mulher, um ser, uma pessoa. O amor de Deus, quando a gente olha para o nosso corpo e olha para os detalhes do sistema circulatório, respiratório, digestivo, nós vemos em cada detalhe o amor de Deus. E eu fico constrangido com esse amor, e esse amor me constrange como, parece que é como se fosse um exército em volta de uma cidade. Que para onde você olha, você vê soldados, você vê guerreiros cercando a cidade. É assim que Deus age conosco. Todos os dias Ele não desiste de nós. Eu já desisti de pessoas já desistiram de mim. E a gente se arrepende, vai pedindo perdão. Mas o que me confronta é que o amor de Cristo, Ele não desiste de nós. É como um navio. Esse dia eu estava vendo um canal que fizeram em Liverpool, na Inglaterra, e rasgaram um canal de Liverpool até Manchester. E aqueles navios gigantescos entrando, rasgando por dentro do Reino Unido até chegar ao porto. E as casas perto. É como se aquelas margens tão perto uma da outra e o navio passa ali certinho no meio. É assim o amor de Cristo. É como se eu penso aquele curralejo do gado, que quando o dono do gado coloca o gado naquele lugar, ele fica tão cercado que ele não consegue se mexer, para que o dono administre a medicação. É assim o amor de Cristo por nós. Penso isso quando eu penso no propósito de Deus. Não sei quantas vezes você já meditou no propósito. E eu fico pensando que antes de tudo isso existir, eu fico pensando que na mente de Deus, Ele pensou em nós. Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele pensou nos que vão nascer, nos que já nasceram. Quando eu olho para a criação, eu vejo esse amor. E aí então eu fico confrontado com a justificação dos nossos pecados. Quando eu penso que Ele quis pagar a nossa dívida para com Ele mesmo, me confronta. Quando eu penso na libertação dos pecados, eu estava preso. Para todo mundo eu era um bom menino, um bom aluno, um garoto que respeitava seu pai, sua mãe. Mas eu estava, mesmo que bom para todo mundo, preso no pecado, eu e você. Mas o que mais me confronta no amor de Cristo, o que mais me constrange, é um dia Ele querer ter nos feito filhos de Deus. Carregar isso. Filhos de Deus, de um Deus tão bom, de um Deus tão maravilhoso. Ele quis ser Pai. E Jesus abriu espaço na família, na mesa. Não era mais só Ele, o Pai e o Espírito numa mesa. Tu vê ali no final do Evangelho de Mateus, Ele dizendo: eu vou ceiar com vocês, eu quero sentar à mesa com vocês, eu quero comer com vocês no reino do meu Pai. Esse amor me constrange. A segunda verdade desse texto não só fala do constrangimento do amor, mas ele diz: ele era constrangido, Paulo, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Não existe texto mais profundo do que Isaías 53 para falar a respeito de Jesus e do que Ele fez por nós. Quando eu olho para particularmente para toda a Bíblia, eu olho para Isaías e me confronta. Ver cada detalhe da ação, da obra de Jesus por nós. Quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura,
Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui fala de doenças. E as nossas dores, aqui fala de doenças mentais, físicas, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado, golpeado pelas nossas transgressões, pelas nossas rebeliões, e moído pelas nossas iniquidades, pela nossa depravação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados, tornados totalmente sãos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, santo, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Não me moeu, não te moeu, moeu a Jesus, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, você e eu aqui hoje, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o último versículo: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus, aleluia. Eu lembrei de uma canção que eu queria cantar, uma canção de Cláudio Claro, que fala Pão da Vida. Eu pedi os irmãos para preparar. Quem souber, hoje a gente está sem o recurso do telão, mas quem souber, fecha teus olhos em nome de Jesus. Medita nessas verdades. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos
alegria profunda em meu coração. Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, luz do mundo, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda em meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Aleluia. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa é a terceira verdade clara aqui. A primeira, o amor de Cristo nos constrange. A segunda, um morreu por todos, então todos morreram. E a terceira é para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Eu lembro que quando eu estava com 18 anos, eu já contei para muitos aqui, meu sonho de vida era ser um jogador de futebol. Acredito que recebi um dom de Deus. Então dediquei toda a minha vida a isso. Durante anos e anos e anos da minha vida, toda terça, toda quinta, todo sábado, fora os outros jogos, eu estava me preparando tecnicamente, fisicamente. Às vezes as pessoas iam embora, meus colegas, e eu ficava lá treinando, com o único objetivo: um dia eu vou me tornar um jogador de futebol. O Senhor me alcançou, e eu segui com esse sonho. E um dia, de maneira tão simples, Deus me pediu esse sonho. Estava na casa do Aníbal, junto com o Arthur, e eu estava com 18 anos. E Aníbal falou assim para mim: Rony, queria te falar uma coisa. Eu falei: pode falar. Eu acredito que Deus está te chamando para viver o sonho dele. E o sonho dele é você se tornar alguém que cuide de pessoas, pastoreie pessoas. Mas Deus está te pedindo para você abrir mão do teu sonho. Teu sonho de se tornar um jogador de futebol. E Arthur, do jeito que é pilhento, ele falou: Ih, agora eu quero ver. Parecia que alguma coisa estava saindo de dentro de mim. Parecia que alguma coisa estava sendo arrancada de dentro de mim. E eu falei: se é esse o sonho que Deus tem para a minha vida, ajudar pessoas, cuidar de pessoas, eu abro mão do meu sonho para os sonhos de Deus na minha vida. Como eu tenho sido honrado por Deus por ter feito isso. Deus me deu a minha esposa, Deus me deu meus 3 filhos, Deus me deu a igreja, vocês. Deus me deu pessoas para servir, para cuidar. Um morreu por todos. Todos morreram, mas ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Nós somos tendenciosos a viver para nós, nos nossos prazeres carnais, nas nossas próprias vontades, do nosso próprio jeito,
dando desculpas na nossa mente, de vivermos para nós mesmos, às vezes fruto de uma ofensa. Eu vou viver para mim mesmo porque esse negócio de viver em comunidade, isso não dá para mim. Esse negócio de andar junto não dá para mim. Nós damos desculpas para viver para nós mesmos. E muitas vezes nós vivemos de maneira superficial e morna. Mas quando eu olho para Jesus, não há nada de superficialidade no estilo de vida dele. Não há nada de mornidão. Muitas vezes nós vivemos para nós mesmos e fazemos de Jesus uma categoria nossa, algo do nosso interesse. Queremos a bênção máxima de Deus, mas o nosso depósito é tão pequeno. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para falar isso contigo. Não olhe para você mesmo, olhe para Jesus. E olhando para Jesus, então olhe para você. Olhe para a tua vida nessa noite. Olhe para as coisas que você já viveu até o dia de hoje. Olhe para as coisas que você tem escolhido até o dia de hoje. E olhando, passando por meio de Jesus. Por meio dele são todas as coisas. Olhe para você. Viver para Jesus é o meu, é o teu propósito de vida. E a quarta verdade é mais viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu lembro da oração de Jesus quando perguntaram: Senhor, e nós como vamos orar? Como se deve orar? E Jesus ensinou: santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás nos céus. São vários. O salmista diz que o céu dos céus não consegue contê-lo. Aleluia. E aí ele diz, primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Viver para Jesus é santificar o seu nome. É dizer, na minha vida, no meu estilo de vida, o nome de Deus vai ser visto como um nome de nenhuma outra pessoa. Minha esposa, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus irmãos, ninguém se compara a Ele. Nenhum bem nessa terra se compara a Ele. Santificado seja o teu nome, é dizer, eu vou santificar o nome de Deus nessa terra. Se alguém vai ser visto nessa terra através da minha vida, vão esquecer o meu nome, vão esquecer o que eu fiz aqui, mas o nome dele vai ser visto como diferente de todos os nomes na terra. Viver para Jesus é isso, é dedicar tempo, é todos os nossos recursos, sem nenhuma economia para o reino de Deus, todos os nossos dons para Ele, todos os nossos sonhos para Ele. Tenho estado confrontado há umas 3 semanas atrás, como eu fiquei feliz em ver a igreja se movendo. Tivemos a oportunidade de reunir com os irmãos há 3 semanas falando sobre expressar o amor de Jesus. E a gente falou, vamos expressar o amor de Jesus. E vamos para a rua expressar esse amor. Mais do que levar uma mensagem, ser uma mensagem de amor. E quando chegou a sexta-feira, nós fomos para a Praça de São Pedro agora. Sem ser essa que passou a outra. E a gente chegou lá. E a igreja estava lá. E eu cheguei, boa noite, boa noite. Eu falei, eu vou dar só uma rodadinha na praça. Para ver como é que tá, para orientar como é que vai ser. Vários jovens com expectativa de expressar o amor de Jesus, de encontrar alguém para amar. E quando eu fui eu e Júlio, a gente foi saindo, andando. Júlio de Débora, a gente foi andando, ele falou, posso ir contigo? Eu falei, lógico, vamos lá. E a gente foi andando. E aí a gente encontrou um jovem que sozinho foi para o cais e começou a beber uma cerveja. E aí a gente olhou para ele e parece que ele fica grande, né? O Espírito Santo é assim, né? Parece que fica grande.
Aí eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você parece ser uma pessoa que não tem amigos. Ele falou, eu não tenho amigos. Eu não confio em ninguém, já fui muito decepcionado. Por isso que eu estou aqui só, eu gosto de andar sozinho. E ele falou, mas... Eu falei, tu é daqui? Ele falou, não, eu vim de Minas. Mas eu estou aqui há 4 meses. Minha mãe veio há 6 meses. E minha mãe entrou para a igreja. E minha mãe mudou. E eu comecei a rir. Eu falei, ih, rapaz, eu acho que eu e ele, meu amigo Júlio, nós somos fruto de oração da tua mãe. A gente está aqui para falar contigo no final do cais. Porque tua mãe provavelmente está orando e falando, alcança meu filho, Senhor. E eu falei, é tão interessante o amor de Deus, que há 3 semanas a gente tem conversado sobre isso. E hoje foi o dia que a gente decidiu. E eu vim só dar uma volta aqui para voltar lá. Nessa a gente ficou de 8h15 até 10h30 conversando com ele, pregando e anunciando. E dando um gancho. E ele falou, não, agora eu não quero. E a gente falou, nada muda, nada muda. E aí o Júlio falou assim... Ele falou, estou desempregado, cheguei aqui, estou desempregado, estava carregando tora de eucalipto. E aí o Júlio falou assim, se você for um homem direito e um homem trabalhador, eu arrumo algo para você. E ele falou, você me arruma? Ele falou, arrumo. E aí ele trocou o número com o Júlio, depois ele me mandou a mensagem, mandou para mim, e aí paizão, beleza? Jeito dos jovens falar. E a gente saiu, eu falei, Júlio, o evangelho é assim. Você como empresário está aqui, veio pregar o evangelho, viu uma necessidade da pessoa. E ele estava me dando um relato, Rony, no Encontro Ágape ontem, aquele jovem lá que a gente tem feito contato, está trabalhando, e o responsável disse que ele é um homem trabalhador. Está aqui há 4 meses. E eu falei, esse é o evangelho. Ricardo saiu, foi abordar um senhor que estava sentado no banco. Ele falou, Rony, eu vou ali. Eu falei, vai lá. Depois ele me disse, Rony, aquele homem que estava sentado ali, ele está separado da mulher dele faz tempo. E aí, naquele dia, ele estava sentado ali porque ele combinou com a mulher, para a mulher vir de Cabo Frio e eles decidirem a respeito do divórcio. E eu comecei a falar do amor de Deus para aquele homem. Deus alcançando aquele homem antes da mulher chegar. Não sei se a mulher chegou. Nós precisamos nos dedicar. Eu lembro, estava contando para Maria e Brenda, que estava lá em casa hoje, Sofia, e muitos conhecem a história daqueles 2 moravianos, que no avivamento na Morávia, eles entenderam que eles deveriam viver para Deus. E na época da escravidão, aqueles 2 jovens ficaram compungidos a pregar para os escravos, e eles pensaram, como que nós vamos pregar para os escravos? Então eles decidiram, nós vamos nos vender como escravos. E conta a história que na despedida no navio, toda a família, todos os amigos, olhando aqueles 2 jovens entrar no navio e ir embora, com um único objetivo: nós vamos vender a nossa liberdade. Se fala tanto em liberdade, nós temos tanto medo de perder a liberdade, mas aqueles jovens venderam a sua própria liberdade para anunciar, para pregar o evangelho a pessoas, porque entenderam que não deveriam viver mais para si mesmos. E eu termino aqui dizendo o seguinte: se você está aqui nessa noite e você de verdade não se entregou ao senhorio de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas vivem na terra e já viveram, e elas dedicaram seus 70, 80 anos de vida a descobrir se os dinossauros existiram, a descobrir a cura para as doenças que afligem a humanidade. Pessoas se dedicaram 70, 80 anos de vida nessa terra a uma ideologia política, acreditando que por meio de uma ideologia política o mundo vai se tornar um mundo melhor. Mas se a gente parar para pensar, tirando toda a herança religiosa, se a gente parar para pensar
que o maior acontecimento na face da Terra, na humanidade, não foi os dinossauros. Não é a cura de uma doença, nem a mudança ideológica na Terra, ou o sustento de uma ideologia política. Mas se o maior acontecimento na Terra que existiu foi que Deus se tornou homem e pisou nessa terra. Se você tem dúvida desse acontecimento, eu te digo que descobrir se isso é verdade deve ser a tua dedicação nos teus 70 e 80 anos de vida. Viver 70, 80 anos e não descobrir se é verdade o Evangelho, sendo que quase 1/3 desse mundo acredita nisso. Homens morrem por isso, mulheres morrem por isso, se afastam muitas vezes dos seus familiares por isso. Nossos irmãos no começo da história morreram por isso. Se você está aqui nessa noite e você não acredita nisso, essa deve ser a maior descoberta de um homem e de uma mulher, porque esse é o maior acontecimento da humanidade. Mas se você está aqui nessa noite, em segundo lugar, e você acredita nisso, que um dia Deus Criador se fez homem, pisou nessa terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado, voltará em juízo, reinará. Se você acredita nisso, e se você não se dedica profundamente a isso, isso é a maior loucura de toda a terra. Não se dedicar ao Evangelho, a viver para Deus, com tudo que tem e tudo que é, saber dessa verdade e ainda viver 70, 80 anos, com sentimento de dívida, como se parece que ainda eu não vivo tudo aquilo que Deus tem para mim, é a maior loucura e insensatez da terra. Repete comigo: viver para Jesus é o meu propósito de vida. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, você que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para nos convencer do pecado, para nos convencer da nossa condição, da justiça, do que é certo e do que é errado, e para nos convencer do juízo, de que um dia nos apresentaremos diante de Deus. Nessa noite, toca e convence cada pessoa. Reconheço que eu sou limitado e todos nós, seres humanos, somos limitados. Mas a tua palavra não está algemada, não está limitada, Senhor. Toca nessa noite em cada um aqui nesse lugar. Toca por meio da palavra entre a alma e o espírito. Toca dentro do coração de cada homem e mulher, seja crente ou não. Baseado nessas verdades, Senhor, nós queremos refletir a respeito da nossa própria vida. Eu quero orar por você nessa noite, em primeiro lugar, que está preso no pecado, está morto espiritualmente, está condenado ao inferno. Você pode ter todos os recursos, pode ter tudo à tua volta, que você acha que é bom, mas eu te digo nessa noite, você está perdido, você está cego, você está tateando, buscando Deus muitas vezes na dependência química, nas drogas, buscando Deus no teu próprio prazer, na imoralidade, buscando Deus no ter, buscando Deus no se sentir amado por alguém, no sentimento, numa paixão. Essa noite é uma noite que o Pai te trouxe aqui para você se arrepender do teu pecado, da independência de Deus.
Essa é a tua noite. Deixar isso para o final da vida é loucura. Porque eu me sinto em dívida com o Pai, porque somente aos 15 para 16 eu fui alcançado. Poderia ter sido alcançado antes e não ter o entristecido antes. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer você. Ele quer um relacionamento contigo. Ele quer colocar o Espírito dele dentro de você. E isso pode acontecer nessa noite pelo teu ato de arrependimento e fé no Evangelho. Por meio da tua confissão nessa noite, quando você diz: Jesus, Tu és o meu Senhor. E no teu coração você acreditar que Jesus, que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, você é salvo. Você se torna habitação do Espírito Santo. Você se torna uma nova criatura. O teu nome se torna escrito no livro da vida e do Cordeiro. Oh, é noite de você ser salvo de você mesmo, salvo do pecado. E eu quero fazer a segunda chamada para você nessa noite, que olha para você e passando por Jesus, olhando para Jesus, você fala: meu Deus, estou tão aquém, minha vida é tão aquém dos sonhos dele, dos planos dele para mim. Ah, como eu vivo para mim mesmo, que loucura eu estou fazendo, gastando os meus dias como se ele não existisse. Gastando meus recursos naquilo que não é pão. Gastando meu tempo naquilo que não é pão. Perdendo horas e horas em coisas que são fúteis. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Se você foi alcançado por essa palavra nessa noite, teu coração está queimando. Você pode estar até com vergonha da tua condição, mas o teu coração está queimando. Porque o Espírito Santo está falando contigo nessa noite. Nós queremos orar juntos. Queremos impor as mãos sobre vocês, porque acreditamos que a imposição de mãos é um princípio elementar. E queremos impor as mãos para declarar sobre vocês perdão, declarar sobre vocês misericórdia, declarar sobre vocês vida nova. Aleluia. Se você deseja isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, sinceramente ainda toca em mim, no meu coração, dizendo que ainda há pessoas de verdade. Quero insistir por causa do Espírito que insiste contigo. O Espírito Santo insiste contigo nessa noite. Não é para ter muitas pessoas aqui. É porque o Espírito Santo está tocando forte em você. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo alcançar você nessa noite. Ele insiste comigo ainda, que ainda tem ainda pessoas que ele está tocando. Oh, livres são os teus pés, livre a tua mente, livre o teu coração.
Oh, Espírito Santo, nós levantamos as nossas mãos nessa noite para os nossos irmãos e irmãs, Senhor. Rogando em nome de Jesus, Pai, que cada um dos nossos irmãos e irmãs sejam tocados mais do que no corpo e na alma, tocados no espírito, no homem interior. Levanta nessa noite pessoas da morte para a vida, em nome de Jesus. Levanta pessoas em nome de Jesus, Senhor, das suas próprias condições, para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Que todos os nossos irmãos que saíram do lugar decidindo por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, nós os recebemos como família, como igreja, nos nossos corações. Dá-nos o zelo de cuidar, dá-nos o zelo de pastorear, de ouvir, de guardar, de proteger. Todos aqueles que vieram aqui pelo motivo de entender e olhando para Ti. Sinceramente, Pai, nessa noite eu me incluo com esses irmãos. Nós nos vemos aquém de Ti. E Te pedimos nessa noite, Pai, como Teus filhos, ajuda-nos a viver tudo o que Tu tem para nós nessa terra. Ajuda-nos a chegar ao final do nosso tempo de respiração nessa terra e dizer: combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Em nome de Jesus, seja essa a palavra sobre nós, sobre a vida de cada irmão e irmã, que entendeu por meio da Tua palavra o chamado, ó Deus, a essa consagração e santificação pessoal, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.